Fala aí, galera do canal Exatalizando, o professor Arthur na área. Hoje eu trouxe aqui um problema que ele é bem bacana, tá? Ele mostra uma propriedade interessante, uma curiosidade, né, a ver com números, que esse problema é chamado de um 9 misterioso, tá? Então, provavelmente você já viu alguma coisa na internet voltada a esse tipo de problema, tá? Então, simbora aqui comigo para a gente ver qual é a desse 9 misterioso. O problema é o seguinte: peça para alguém escolher em segredo um número natural com pelo menos 3 algarismos. Peça ainda para que a pessoa efetue uma permutação qualquer dos seus algarismos, obtendo um novo número e que subtraia o menor do maior dos dois números. Finalmente, peça para a pessoa reter um dos algarismos diferentes de zero dessa diferença e falar os restantes. É possível adivinhar o algarismo retido, certo? Então, vamos ver por que a gente consegue fazer essa adivinhação aí, que nada mais é do que usar as condições matemáticas aqui, né? Aqui não é matemática, é matemática, então simbora para a solução desse problema. Primeiro, a gente vai precisar de duas proposições, tá? A primeira proposição que a gente vai precisar é que 9 divide o número 10 elevado a n menos 1. Certo? Então pensa comigo, esse n, né, uma potência natural, tá? Então se eu tenho aqui 10 elevado a 1 menos 1, isso vai ser 10 menos 1, que é 9. Se eu tenho aqui n igual a 2, eu vou ter 100, né, que seria 10 ao quadrado, 100 menos 1, 99. Então 9 divide esse resultado. Então é fácil de a gente perceber que isso acontece, porque toda vez que eu colocar aqui um número natural, independente de quem ele for, o que vai acontecer é que o resultado vai ter n zeros, né? Ora, e quando eu subtrair isso de 1, eu vou ter um número formado apenas por algarismos 9, com a quantidade de n algarismos. Então, se eu tenho 10 elevado ao quadrado, eu vou ter 99, né? 2 algarismos. Se eu tenho 10 elevado ao cubo, vai ser 1000 menos 1, 999. Então, também com 3 algarismos, né? Então, a quantidade de dígitos 9 aqui é a quantidade do nosso expoente. Ora, se eu colocar esse 9 em evidência, o que é que eu tenho? Eu tenho 9 vezes um número formado apenas de algarismos 1. N algarismos 1. E aqui nós percebemos que esse número ele é um número múltiplo de 9. Ok? A nossa segunda proposição que vai nos ajudar a resolver o problema é a seguinte: seja A um número representado no sistema decimal. Então você tem aqui Rn, Rn-1, assim por diante, R1, R0, tá? Então esse número aqui ele representa um número escrito no nosso sistema decimal de numeração, onde cada um desses R's representa uma ordem do número, ok? Então uma condição necessária e suficiente para que esse número A seja divisível por 9 é que a soma dos seus algarismos seja divisível por 9, né? Você vê aqui Rn mais Rn menos 1 mais reticência mais R1 mais R0, que nada mais são do que os algarismos que formam o meu número A. Então, se essa soma for divisível por 9, eu tenho a condição que eu preciso para dizer que esse número é divisível por 9. Vamos ver aí a demonstração disso. E para a gente poder fazer essa demonstração, vamos pegar essa soma aqui e vamos subtrair ela do nosso número, tá? Do nosso número A. Então, eu vou ter A menos a soma dos dígitos do número A, ok? Agora, a gente pega o número A, como ele é na base decimal, né, no nosso sistema decimal, a gente vai escrever ele utilizando as ordens, né? Então, Rn, né, a ordem dele é o quê? 10 elevado a n vezes Rn, fazendo aqui o seu valor relativo da sua posição. Então, Rn-1 vai ser 10 elevado a n-1 vezes Rn-1. E assim a gente vai expandindo essa escrita, né, até chegarmos na dezena e na unidade. 10 vezes R1 mais R0. Isso subtraído da soma dos seus dígitos. E aqui a gente percebe qual foi o artifício, né, para a nossa demonstração. Tá? Você vê que tem termos semelhantes aqui que eu posso colocá-los em evidência. 10 elevado a n Rn menos Rn, mais 10 elevado a n menos 1 Rn menos 1, menos Rn menos 1.
Então, se a gente colocar isso aí em evidência, nós vamos ter 10 elevado a n menos 1 vezes Rn, mais 10 elevado a n menos 1 vezes Rn menos 1, mais reticências, mais 10 menos 1 vezes R1, uma vez que o R0 vai ser anulado, né? Então, vou ter R0 menos R0, tá bom? Nós já demonstramos na proposição anterior que todas essas parcelas aqui, ó, elas são o quê? Elas são divisíveis por 9. Então, eu sei que esse resultado todo aqui, ele é divisível por 9. Essa diferença, ela é divisível por 9. Ok? Dessa forma, olha só, como os termos à esquerda na parcela acima são divisíveis por 9, pela nossa proposição 1, o que é que nós vamos ter? Vai existir um número k que vai me possibilitar essa escrita aqui, ó. Que o número a ele é a soma dos seus dígitos mais k vezes 9. E isso acontece porque basta nós olharmos aqui esse resultado de cima, tá bom? Então o que nós fizemos foi toda essa soma aqui, ó, esse total, ele é 9k, uma vez que ele é divisível por 9, e nós pegamos essa soma aqui, ó, e transpomos ela para o primeiro membro junto com esse resultado. Então aqui ela tá sendo subtraída, então ela vai ser adicionada e a gente vai ter esse número a escrito aqui. Ok? Então isso mostra para mim que se essa soma aqui ela for divisível por 9, o número a ele vai ser divisível por 9. Certo? Então, e outra, a gente consegue escrever o número a dessa forma aqui. Ok? Agora sim, ó, com isso daí em mãos, o que é que a gente vai fazer? A gente vai para o nosso problema inicial. Vamos atacar ele usando essas duas proposições. Tá? Então, como que vai ser o nosso processo? Uma pessoa ela vai pensar em um número e vai fazer uma permutação qualquer. Então está aqui um número pensado pela pessoa, né, um número secreto, que ela não vai dizer qual é. Ela vai fazer uma permutação, né, que a gente vai chamar de alinha. Tá? Então pode ser uma permutação qualquer dos elementos. E pela proposição 2 que a gente acabou de demonstrar, eu posso escrever o número A e o número A' naquele formato da soma dos dígitos, né? Então você vai ter o A como a soma dos seus dígitos mais 9k e o A' a soma dos dígitos de A' mais 9k. K', no caso que K e K' são dois naturais distintos, né? Ora, mas pensa comigo, né? Se o A' ele é uma permutação dos dígitos, né, que formam o número A, com certeza a soma dos dígitos aqui vai ser a mesma. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que foi proposto, na verdade, né, no problema inicial? Que fosse subtraído o maior do menor. Então, vamos considerar aqui que o A é maior do que o A' e seja feita essa subtração. Quando nós fazemos A menos A', toda essa soma aqui vai ser anulada e nós vamos ter 9k menos 9k'. Que isso vai gerar para nós também um múltiplo de 9. Certo? Então significa que a diferença sendo um múltiplo de 9 me dá a oportunidade de eu fazer o quê? De eu descobrir qual foi o dígito suprimido. Porque a gente vai trabalhar com a diferença entre esses números. Certo? Então agora vai bastar para a gente verificar qual o algarismo entre 1 e 9 que ao adicionarmos a soma desses números que a pessoa falou para mim, que quando eu inserir ele e somar, o resultado seja um número divisível por 9. Tá? Então vamos pensar em um exemplo aqui. Se fosse 125, né? Aí a pessoa faz uma permutação lá de 125 qualquer e depois nós subtraímos isso. E o resultado vai ser suprimido um número. Esse número não pode ser zero, né? E aqui vem a pergunta, por que ele não pode ser um número zero? Tá? Porque isso criaria uma ambiguidade de resposta para nós. Certo? Se ele fosse o zero, se a pessoa me dissesse, digamos, ela fez a subtração dela e ela conseguiu o número 180, né? 180 é divisível por 9. E nessa situação ele fala para mim, olha, o meu número ele é de 3 algarismos formados pelos dígitos 1 e 8. E mais um número. Então, pensa comigo, se eu colocasse 0 ali,
eu teria 180 ou outra permutação desses 3 dígitos, né, que seria um número divisível por 9 também. Agora, se eu colocasse o 9 ali, seria a mesma coisa. 189 seria o quê? 1 mais 8 mais 9, 18 seria também divisível por 9. Então, eu não posso deixar que a pessoa ela reprima o número 0, que ela guarde para ela o número 0. Tá? Tem que ser um número diferente de 0. E aqui eu trouxe um exemplo, tá, para a gente poder ver como que funciona esse problema do 9 misterioso. Então, ó, digamos que alguém pensou no número 1739, número aí de 4 algarismos, foi pedido para ele fazer uma permutação e quando foi feita, foi obtido o número 7913. Que aqui se faz agora, subtrai o menor do maior número. Então, fazendo a subtração, foi obtido o número 6.174 e desse número aqui é um número que a pessoa vai reter o dígito. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa chega aqui e diz para mim, olha, o meu número ele tem 4 algarismos e 3 deles são 6, 1 e 7. O que é que você sabe disso? Que essa diferença ela é um múltiplo de 9. Então, nessa hora, você vai fazer o quê? Você vai pensar qual algarismo vai completar aqui de forma que o resultado seja um múltiplo de 9. Então, tem 6 mais 1, 7, 7 mais 7, 14. Ora, para completar, seria o dígito 4. Imagina que a pessoa suprima aqui o dígito 6. Ela fala, olha, eu uso os números 1, 7 e 4 para escrever o meu número de 4 algarismos. Então, eu vou pegar 1 mais 7, 8, 8 mais 4, 12, para formar 18, faltam 6. Ok? Então, você vê que o algoritmo funciona. Tá? Então, até nossa próxima curiosidade aí. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau.